Eu tô cansada de ficar em casa sem poder fazer nada. Com as igrejas fechadas, o que fazer para levar esperança para um mundo em desespero? O evangelho não pode ficar confinado. Suas definições de missão Caleb foram atualizadas. Ativar modo Caleb. Porque Caleb de verdade não espera ter férias para cumprir a missão. Nesse cenário de incertezas, é hora de mostrar a única certeza que pode trazer paz em meio às calamidades. Jesus em breve voltará. Não sabemos se somos a última geração de missionários do planeta, mas certamente somos a primeira geração a fazer da internet o nosso campo missionário e usá-la com todas as forças para salvar. Uma igreja que está além do seu tempo é uma igreja que vai além do seu tempo. Porque independente das circunstâncias, Caleb, eu sou. Escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou. Tenho passo vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido para servir. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb, fui escolhido para servir. Eu sou Caleb. Olá, boa noite. Eu sou a Juliane e vocês talvez já me conheçam de ontem. Boa noite, eu me chamo Valcinei. Nós também nos vimos ontem, nós estamos aqui novamente, porque nós fizemos um compromisso de reencontrá-los aqui. Isso mesmo, porque nós estamos aqui na nossa Missão Caleb na web. Ontem nós estudamos a Bíblia com você. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E talvez seja, porque eu estou vendo que você voltou hoje. Nós voltamos, porque gostamos, não foi você? Isso mesmo. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante. Talvez até a gente se estenda um pouquinho mais. Talvez. Qual é o assunto que a gente vai falar hoje, você? Hoje nós iremos falar justamente da entrada do pecado. A entrada do pecado. Pecado é algo contrário ao que está prescrito em lei, tá bom? Só para você começar a entender. Por exemplo, se eu tivesse uma maçã aqui, né? Eu tivesse uma maçã, eu dissesse, Valcinei, eu vou deixar essa maçã e por favor não coma. Olha só, que mal existe em comer uma maçã? Não existe mal nenhum, a não ser que por acaso de repente, só eu soubesse que essa maçã estava podre por dentro. E eu só deixei aqui porque daqui a pouco eu vou jogar no lixo, mas não expliquei toda a situação. Mas a questão não é o comer a fruta, mas obedecer ao que foi falado. É assim que começa a história da entrada do pecado no coração do homem. Bem, certo dia, Deus falou a mesma coisa para Adão e Eva. Você já deve conhecer essa história. A história da Gênesis, né? O início de tudo. O início de tudo. Deus também fez um pedido especial para que Adão e Eva não comessem de certos frutos. Alguém diz, é uma maçã. Bem, a Bíblia não diz que é uma maçã. Diz, chama o fruto de fruto do conhecimento
do bem e do mal. Olha, isso a gente pode pensar da seguinte forma, Rocinei. Tu tem uma filha. Quantos anos tem a tua filha, Rocinei? Brenda tem 8 anos. Tem 8 anos. E eu tenho certeza que de vez em quando você diz, Brenda, não faça isso. Com certeza. Com que sentido você diz isso? Uma forma de educá-la, de que ela possa obedecer e se tornar uma pessoa legal. É isso mesmo. A gente tem que dizer não para educar. E é exatamente isso que Deus queria de Adão. Por exemplo, se a Brenda ficasse em casa, de repente, em algum momento, se tivesse que ir lá no quintal, ou se tivesse uma faca ali, qual seria a primeira coisa que você ia falar ao sair de dentro de casa e ir para o quintal? A primeira palavra seria não toque. Por ser um material cortante, com certeza ia acontecer um acidente ali com ela. Viu só? Então a questão não é não coma, não toque, mas sim o que pode acontecer em decorrência do ato. Essa é a questão. Um dia, Deus deixou Adão e Eva num jardim esplendoroso, maravilhoso e perfeito. E ele só disse o seguinte: não toque, porque se tocar, pode morrer. Isso mesmo. Deus já deixou explicado o que poderia acontecer. No entanto, a gente tem uma coisa dentro da gente, né, que se chama curiosidade. Né? A curiosidade diz que matou o gato, né? A curiosidade matou o gato. Realmente, porque realmente, se você for muito assim, com muita sede ao pote, for curioso ao que você não conhece, não sabe, às vezes você pode se dar mal. Bem, ontem nós falamos sobre a eternidade, nós falamos que a palavra de Deus tem a validade eterna, né? E isso é porque, na verdade, todo o plano de Deus era que tudo fosse eterno. Tudo fosse eterno. E, inclusive, aquela bela morada que ele havia colocado ali, para que Adão e Eva pudessem desfrutar para o resto da vida deles. E não só o lugar, mas o seu Criador. Deus estaria ali com eles diariamente. Imagina só, você todo dia poder falar com o Pai do céu. É claro que nós podemos, mas hoje é diferente, né? É somente através da oração. Mas, no entanto, aconteceu que Adão e Eva, eles tiveram um certo vislumbre daquela fruta. Isso porque eles foram influenciados pela presença de alguém. E é nesse momento que o Valcinei vai me ajudar aqui, abrindo a Bíblia. E você aí. Eu espero que você tenha lembrado que a gente está estudando a Bíblia. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí na mão, que nós vamos hoje abrir a Bíblia mais uma vez, tá bom? E nós vamos hoje começar da seguinte maneira: nós vamos aprender aqui sobre quem é que veio para esse mundo e interrompeu tudo que estava fluindo muito bem. Era o paraíso, afinal de contas. Era o paraíso. Mas agora as coisas podem mudar. Mas alguém, de repente, veio a ser uma influência ruim nesse momento. E a gente vai saber agora por que tudo isso aconteceu, tá bom? Vamos fazer uma oração que nós vamos abrir a Bíblia. Feche seus olhos e vamos orar. Oremos. Santo Deus, muito obrigada porque mais uma vez nós estamos nesses lares. Eles abriram as portas para nós. E aqui, Senhor, nós estamos para estudar a Tua Palavra com eles. Que toda essa mensagem venha fazer efeito, tanto na minha vida, na vida do Valcinei, como na vida dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que estão aí conectados conosco. Abençoa-nos, traz, Senhor Deus, a companhia do Teu Espírito Santo para essa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, Valcinei, onde é que a gente pode encontrar na Bíblia essa parte da história? Isso mesmo. E agora é o momento de nós, de fato, abrirmos a Palavra de Deus. Nós iremos abrir no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o verso que nós iremos ler nesta noite, nesse momento, é o verso 18, né? Então, o verso 18, depois dessa bela explicação que a Juliane apresentou para nós, então ele agora vai apresentar para nós de que forma, né? E quem é, de fato,
esse ser que trouxe então o pecado para o mundo. Muito bem, então só repetindo, Lucas capítulo 10, verso 18. A leitura é o seguinte: mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha aí, a Bíblia é bem clara, né, quando fala então que Satanás aí é lançado, né, do céu, né, para a terra, e ele cai como um relâmpago. E vem parar onde, Juliana? Vem parar aqui na terra, né? Olha só que coisa. Vem parar aqui na terra. E é justamente aí que começa a situação a ficar diferente do que foi planejado. Nós vimos então que na verdade tudo começa lá no céu, né, Marcinho? Começa então lá no céu. Porque Lúcifer, a verdade, era um anjo, né? Satanás era um anjo chamado Lúcifer, que habitava nas mansões celestiais juntamente com Deus e todo o corpo celestial. Mas Deus, assim como criou Adão e Eva, também criou todos os seres com uma ferramenta chamada livre-arbítrio. Você tem lá os seus sentimentos, né? Nós temos nosso sentimento de amor, às vezes ódio, né? Isso mesmo, né? Às vezes ódio. E na verdade esses dois sentimentos, eles movem muitas atitudes nossas, né? Muitas ações. E o livre-arbítrio, ele também está aí, dentro dessa magnitude de você dominar os seus sentimentos. E essa foi uma ferramenta dada por Deus para todos os seres que ele criou, tanto o terrestre quanto o celestial. E Lúcifer, lá no céu, tinha no coração o livre-arbítrio. Ele podia fazer e falar qualquer coisa, inclusive ele podia sentir também. Mas vamos ver o que foi que ele sentiu de diferente, Valcinei, que fez toda a história mudar. Vamos abrir na Bíblia? Vamos ver? Fala aí, Valcinei, quais são as passagens que nós vamos estudar hoje? Nós vamos ver agora nesse momento Ezequiel, capítulo 28, e o verso é o verso 17. Então, o que levou, né? O porquê que Satanás de fato foi parar na terra, né? Por que que Satanás veio do céu e veio parar na terra, né? Então, qual foi esse sentimento que foi despertado dentro dele que a trouxe à terra, de fato, né? Foi lançado para a terra. Abre aí em casa também, Ezequiel. Você vai ver o livro bem em cima da página, tá bom? Capítulo é o capítulo 28, aquele número grande que a gente falou ontem. E o verso é o verso 17. E diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Olha só, então a Bíblia então traz aí um sentimento aí que Satanás despertou no seu coração, e por esse motivo ele então foi expulso do céu. E a Bíblia, ao relatar aí, né, Juliana, então ele apresenta aí o orgulho que partiu de dentro do coração de Satanás, aonde ele aí queria ser melhor que Deus, até porque Lúcifer, né, era um anjo de luz, como foi apresentado aqui. Mas a partir desse momento que ele então desperta esse sentimento de querer então tomar a posição de Deus dentro do céu, então ele passa então a não ser mais aceito no lar celestial, e aí então ele é expulso para a terra. Nós vimos aí uma fagulha, né? Como se fosse uma faísca de fogo numa palha. E aí aquilo que estava tudo bem, que estava tudo certo, começa a sair do controle. E aí você de repente se pergunta, mas como assim? Por que Deus não fez alguma coisa? Porque Deus é amor. Eu vou logo adiantar isso para você. Deus é amor. E mesmo a despeito de maldade, a despeito de desobediência, Deus é amor, é misericórdia. Ele não é aquele Deus que talvez você pense que tem um chicote na mão e esteja pronto e disposto a castigar. Porque se fosse assim, Lúcifer não teria se tornado Satanás e não teria caído na terra, como diz em Lucas capítulo 10, verso 18.
E é justamente aí a questão. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Era essa a utilidade deles ali, era essa a tarefa deles. Mas guardar de quê? Ju, você não falou que era um paraíso? É aí que está a questão, né, Valcinei? Lúcifer, como disse o Valcinei ainda há pouco, estava no céu e seu coração foi invadido por um sentimento diferente. Qual foi o sentimento? O orgulho. O sentimento de orgulho. O orgulho, ele é o sentimento de querer ser mais do que você é. E às vezes usar uma máscara para isso. Nesse caso, Lúcifer era um anjo. Mas ele de repente se olhou nas águas ali, viu seu reflexo. Ele fez que nem Narciso, né? Ele viu seu reflexo e percebeu que ele podia ser mais do que ele estava ali, do que ele era no momento, né? É claro que você pode ser mais do que você é, mas você não pode roubar o lugar a quem pertence. Lúcifer achou que ele podia roubar o lugar do Criador. Ele podia roubar o lugar do Criador. Lúcifer achou que, na verdade, ele não podia mais ser apenas submisso. Ele queria comandar. Isso mesmo, né, Julinha? Aí surge então os questionamentos, né? Obedecer a Deus ou obedecer a Lúcifer? E dado tudo isso, Lúcifer foi expulso do céu. Porque além de ele começar a pensar dessa forma deformada, com esse sentimento deformado, ele agora começa a influenciar os anjos. Ele começa a falar para um e outro: olha, esse Deus ele é mau, esse Deus ele só quer ser adorado. Eu não sei que tipo de argumento realmente ele possa ter apresentado, mas a questão é que ele começou a colocar o caráter de Deus em jogo. Ele começou a fazer pessoas duvidarem de Deus. É por isso que até hoje tem muita gente que está assistindo a gente aqui porque duvida de Deus, porque não tem fé, porque perdeu a fé, justamente em decorrência de tudo isso que aconteceu. Voltando à maçã, guardar de quê? Guardar de tudo que estava acontecendo. E a maçã era um tipo de portal, né? Era um tipo de portal. A maçã era ali a prova de... O fruto do conhecimento do bem e do mal era ali a comprovação se o homem ia se deixar levar por Satanás ou se ele ia continuar obedecendo a Deus, né? Então nós vimos que o orgulho entrou no coração de Lúcifer, tornando-o então Satanás. Ele então aparece agora para Adão e Eva em forma de quê? Em forma de serpente, né? De um ser, de um réptil, né? Rastejante aí, e ali vem com toda a sua astúcia, né? Com toda a sua forma de atrair a atenção, né? Daqueles dois seres, para que eles possam então, de fato, cair na tentação de querer tocar no fruto, né? De querer experimentar do fruto, e aí quebrando aquilo que nós já dissemos aqui a respeito do porquê de não tocar. Então, tratava-se de uma obediência e não porque não tocar, né? Então, tratava-se de obedecer. Então, aquilo era uma forma de escolhas, né? É isso mesmo. Satanás então veio como uma serpente, bateu um papo ali com Adão e Eva e ele conseguiu enganá-los. Olha só o que acontece. Em Gênesis capítulo 3, verso 23, vamos aqui. Gênesis 3, verso 23 fala qual foi a consequência quando Adão e Eva deram ouvidos para Satanás ao invés de dar ouvidos para Deus. Eles sabiam que havia uma consequência, e essa consequência chegou, porque como você já conhece a história, eles caíram na tentação, como diz, né? Eles morderam o fruto, e aí vem então no verso 23 do capítulo 3 de Gênesis, apresentando a consequência de obedecer a Satanás ao invés de obedecer a Deus. É como se o Valcinei, lembra daquela ordem que o Valcinei falou? Dissesse para a Brenda: filha, não pega na faca. E de repente algum dos meninos dissesse assim: vem, não é perigoso não.
Foi a mesma coisa que aconteceu. Mas olha o que acontece aqui no verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E olha a consequência, né? Então, de repente, você está num lugar ótimo, né? Perfeito, e de repente você perder a oportunidade de se manter naquele local. Foi isso que aconteceu. Dali para frente, o casal, né? Tanto Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. E não puderam mais, depois de provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, vem a consequência aí, como a Juliana leu. Não puderam mais desfrutar, não é, Valcinei, daquilo que Deus havia planejado. Consequentemente, é exatamente isso. Você deixou a faca e o que sua filha desfrutaria seria de segurança, seria ali de nenhum mal lhe acontecer. E foi exatamente isso que Deus colocou. Ele colocou eles dentro de um paraíso, eu não canso de dizer, um paraíso onde tudo fluía muito bem. Mas, no entanto, as coisas agora começaram a perder o controle. E a primeira consequência é que agora eles perdem. A sua filha, de repente, o nosso exemplo aqui, ainda perderia a segurança. Pegou na faca, já tem aquela questão da insegurança. E eles, comendo do fruto, perderam o seu lar. Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência, Lúcio? Olha só, e as consequências aí não param, né? Além de perder essa oportunidade de permanecer no paraíso, vem uma outra consequência, mas essa consequência se arrastou por toda a raça humana, não é mesmo? Então, olha o que a Bíblia nos fala a respeito disso. No livro de Romanos, capítulo 5, 12, ele nos apresenta então a outra consequência por consequência do pecado, né? Então, Romanos 5, 12, ele então traz que além do homem ser expulso do paraíso, ele também recebe uma outra consequência. Vamos a essa consequência então. Você quer que eu leia ou você vai ler aí? Pode ler. Então tá. Diz assim, olha, em Romanos, eu vou repetir novamente, se você talvez não teve tempo. Romanos capítulo 5, o verso é o verso 12. Nós vamos continuar aqui falando das consequências, né, do ato de não dar ouvido ao seu Criador. O verso 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o que aconteceu. Sabe que o simples ato de desobedecer se tornou uma marca no DNA da humanidade? Todo mundo carrega essa marca no seu DNA. A marca de que não vai ser mais eterno, mas sim de que por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a morte, assim todos passam a morrer, né? Então, consequência se arrastou por toda a raça humana, afetando todos, inclusive a nós, chegando até a nós, e também somos seres humanos. É por isso que é importante você estar estudando aqui conosco, é por isso que é importante você entender como foi que tudo aconteceu. A entrada do pecado na humanidade, uma fagulha, e tudo começou a pegar fogo, né? Falando em fogo, né? A gente tem essa coisa, né, do fogo, né? Mas isso não significa que é essa a vontade de Deus. Deus é amor, como eu falei para vocês. Deus é amor, Deus é misericórdia. E Ele quer, na verdade, Ele quer fazer com que nós voltemos àquele lugar que anteriormente foi criado para desfrutarmos pelos séculos e séculos, eternamente. Amém. E Juliana, o que você acha? Agora já veio a consequência como a morte. E será que Deus tem prazer na morte do pecador? Boa abordagem, Valcinei. Com tudo isso, então, vocês desobedeceram, vocês vão morrer. A questão não era que agora o castigo de vocês... Você tem que entender que a morte não era o castigo, era a consequência. Você tem que ter essa compreensão, né? Que assim, muita coisa que você criou sobre Deus, que inclusive te afastou de Deus, vai começar a assumir da sua mente. Não é castigo, é consequência. E é por isso que a gente vai entender agora através da Bíblia que Deus, ele não tem prazer. Ele não tem prazer. Pelo contrário, Deus fica muito triste pelo fato de você escolher a morte, como Adão e Eva escolheram. A gente tem a segunda oportunidade.
oportunidade ainda, tá bom? Vamos ver na Bíblia então? Vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Lê para nós, Valcinho, por favor. Diz assim no verso 11: Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? Convertei-vos, por que vocês vão morrer? Por que vocês querem morrer? Eu costumo mudar essa frase, eu diria da seguinte maneira: a gente às vezes prefere morrer do que mudar, não é verdade? A gente prefere a morte do que mudança. A gente é assim. Você que está aqui me ouvindo, você deve saber que muitas vezes você já teve a oportunidade, você já pensou, eu quero mudar, eu quero ser diferente, mas você não consegue. E aí, consequentemente, você está fazendo uma escolha. Você está preferindo cair em decadência, cair em esquecimento, perder a esperança, do que mudar. Quando Deus diz converta-se, Ele está querendo dizer: você precisa mudar seu pensamento, você precisa mudar, você precisa querer resgatar alguma coisa que está perdida. Então, mude, procure mudança, procure mudar a história. Na verdade, Jesus veio justamente para que essa história da entrada do pecado, ela tenha um final mudado, porque diz assim: você pode morrer, se você comer dessa fruta você pode morrer. Vamos para mais uma passagem que diz assim, olha, a passagem está em Romanos capítulo 6, verso 23, mais compreensão, Romanos 6, 23, lê para nós, Lucinei, por favor. Eu vou procurar aqui também, e aí quando um de nós encontrarmos a gente já que nós imaginamos que tudo tem um preço, né? E qual é o preço do pecado? Será que tem um valor estipulado? Será que é um salário mínimo? Né? Então vamos ver o que a Bíblia nos responde no capítulo 6, verso 23. Olha, eu encontrei aqui. Então, como nós estávamos falando, às vezes você está fazendo uma escolha de uma consequência. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 6, verso 23. Diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, convertei-vos, porque vocês querem morrer? Porque a vez de morrer, ó casa de Israel, a consequência do pecado, diz assim, o salário. Quando você trabalha, o que você recebe? O que é digno, né? O que trabalha recebe o seu salário digno, né? Exatamente, salário. Mas, no caso aqui do pecado, o salário é algo ruim. Ninguém quer. Isso mesmo. Na verdade, ninguém diz que quer, mas acaba sempre pegando. Todos provam, né? Um pouquinho desse salário, né? Exatamente. A consequência. Mas eu vou à segunda parte do verso, que diz o seguinte: diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, né? Maravilhoso. Eu poderia terminar por aqui. Poderia terminar por hoje dizendo aqui, ó: essa é a mudança que você precisa fazer. Esse é o dom gratuito, esse é o dom grandioso. É dado por Jesus Cristo. Ele é dado gratuitamente. É por isso que eu volto a dizer: eu poderia estar cuidando da minha família, o Valcinei poderia estar cuidando da família dele, mas nós escolhemos estar aqui. E esse, nesse momento, é o melhor lugar do mundo, porque aqui nós queremos mudar a imagem que talvez você teve de Deus, um Deus incompreensível, um Deus que está disposto a castigar. Não, querido. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é amor, porque Ele poderia ter matado, Ele poderia ter funilado de alguma maneira Satanás, Lúcifer. Mas Ele preferiu deixar as coisas tomarem seu curso e cada um fazer a sua escolha. Você pode dizer: ah, então o pecado está no meu DNA, então você é pecador. Lembre-se, Jesus veio para salvar, né? Jesus veio para salvar. Jesus veio para mudar essa história. Olha o que diz aqui. Vamos mudar na Bíblia de novo?
Lucas 19, verso 10. Lucas 19, verso 10 é a última passagem que nós vamos ler. Já encontrou? Sim, já está aqui. Fala aí para nós. Ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E olha só, em meio a toda essa história que nós aqui nos deparamos, a esperança. A esperança porque Cristo Jesus veio para salvar e buscar o perdido, o pecador. As pessoas que são tristes, elas fazem outras tristes. Pessoas orgulhosas querem fazer outras pessoas orgulhosas. Pessoas se encorajam, querem desencorajar outros. Você talvez tenha sido influenciado por pessoas que têm se prestado ao papel do mesmo anjo caído. Mas hoje à noite a gente está convidando você aqui para mudar tudo isso. Porque Jesus veio para salvar, veio para buscar e salvar eu e você, perdidos. Ele veio nos resgatar. Essa é a principal missão dele. Essa foi a principal missão dele. E ele cumpriu, morrendo na cruz para nos salvar. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus foi pregado na cruz, a cruz de misericórdia, a cruz de amor. Se por um só homem entrou a morte, agora por um só homem também entra a expectativa de vida. Convertei-vos, porque vocês querem morrer. Muitos preferem morrer do que mudar. Mas hoje à noite é uma noite especial porque nós queremos falar de mudança. E a mudança é em Cristo Jesus. A mudança é você continuar estudando conosco todos os dias, 7 horas da noite. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão de levar a salvação. Amanhã tem mais. Amanhã tem uma mensagem toda especial para você. A gente vai estar esperando você aqui, tá bom? Eu, antes de falar do sorteio, antes de falar dos comunicados, entre outras coisas, eu quero orar com você antes, pra gente não perder esse momento, tá bom? Pra gente não quebrar esse momento que a gente está aqui, olho no olho, tá? E eu quero que você feche seus olhos aí onde você tá bom? Se de repente resolveu chorar, enxuga as lágrimas aí, tá bom? Feche seus olhos e nós vamos orar por você. Oremos. Santo Deus que está no céu, obrigado, Pai, porque nós estudamos a Tua Palavra. Nós pedimos, Pai, que a Tua proteção venha estar sobre nós, venha estar sobre nossos amigos, Pai, que nos acompanham de forma virtual, Pai. Venha estar com todos nós, nos preparando, independente, Pai, se o pecado ainda habita em nós sabemos que existe esperança para o pecador, porque sabemos que Tu mesmo, Pai, vieste a esse mundo trazer a esperança para que nós pudéssemos, então, aqui escolher, então, trazer novamente a vida eterna para nós. Continue conosco, Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.